Boa tarde a todos, bem-vindos ao Seminário de Pesquisas de Graduação. Meu nome é Júlio, e hoje nós temos três apresentações de três alunos da graduação do IEL. Nós temos a apresentação do Rafael Alexandre Souza Marques, com o título do trabalho Análise da variação prosódica na fala telejornalística em diferentes tipos de notícias. Temos também o trabalho da Maria Paula, intitulado As diferentes ocorrências de T entre o inglês britânico e o inglês norte-americano, no estudo piloto. E, finalmente, o trabalho da Daniele Baltieri, com o título Avaliações Linguísticas sobre os dialetos piracicabano e caipira. Vocês todos vão ter 20 minutos para apresentar o trabalho, e, em seguida, nós temos 10 minutos para discussão e eventuais perguntas que alguém venha ter, tá bom? Então, bem-vindo todos e pode começar, Rafael. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, sou aluno da licenciatura em Letras e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa de iniciação científica, né, que eu desenvolvi entre o ano passado e esse ano, intitulada Análise da Variação Prosódica em Diferentes Tipos de Notícias. Eu fui orientada pelo professor Plínio Barbosa, do Departamento de Linguística aqui do IEL, e recebeu o apoio do CNPq. Bom, em primeiro lugar, eu achei interessante fazer uma introdução bem básica e rápida sobre o que é a prosódia, né? Então, a prosódia, em palavras muito simples, seria o modo como nós falamos. Então, a prosódia, ela não vai focar tanto no conteúdo da fala, no que a gente fala, mas como a gente fala, que eu até trouxe essa citação de Barbosa, 2019, que não considera diretamente o conteúdo segmental ou o que se diz, e sim a forma sonora e sua função ligadas ao como se diz. E nesse sentido, a prosódia, ela funciona como um marcador socioprofissional, indicativo de um estilo particular de discurso, como dizem aí Marrou e Barbosa, 2018. E aí que se insere a relevância e a justificativa de estudar determinados tipos de fala. Se a gente pensar, por exemplo, em diversos tipos de profissões, em diversos tipos de atividades que utilizam a voz como ferramenta, a gente vai descobrir um grande leque de análise. Se a gente pensar, por exemplo, num político que está fazendo um discurso, ou em alguém que está dando uma entrevista, ou até mesmo em um locutor de rádio, alguém que está narrando uma partida de futebol, todos eles utilizam a voz para trabalhar, é uma ferramenta de trabalho. E é nesse sentido que se insere a relevância de estudar a fala telejornalística, porque um telejornalista, ele utiliza a sua voz para marcar as ênfases, para chamar a atenção, e ainda para passar uma sensação de credibilidade e de seriedade, porque como aquilo é a profissão dele, ele está representando não só a classe dele, mas está representando um veículo de comunicação. Então, por isso que é muito importante a gente se deter na análise desse tipo de profissional. O que aqui eu trouxe três parâmetros da prosódia que a gente se deteve mais no nosso trabalho, só procurando um pouco definir as coisas. Então, o primeiro deles é a frequência fundamental, também chamada de F0. Ela é medida em hertz e é o correlato acústico da vibração das nossas pregas vocais. E ela que vai passar a sensação de grave ou agudo, né? Ela que vai formar a melodia da nossa voz. O outro parâmetro é a taxa de locução, que é popularmente conhecida como a velocidade que a gente fala, ou seja, a rapidez, a lentidão. E ela é medida em unidades silábicas por segundo, que a gente chama de VV por segundo. E a duração silábica da sílaba mesmo, que é medida em milissegundos. E fazendo um pouco de revisão da literatura sobre a fala telejornalística, a gente acha resultados bastante interessantes, por exemplo, na pesquisa de Castro, 2008, que é uma pesquisadora que estudou diversos tipos de estilos de fala, dentre eles o telejornalista, e encontrou uma menor quantidade de pausas e altas taxas de elocução para esse estilo. Ficou atrás apenas do estilo de entrevista. E essa pesquisadora atribuiu esse resultado ao menor tempo disponível para que esse falante fale. Se a gente pensar, por exemplo, num contexto de um telejornal, ele tem um tempo delimitado para acontecer, porque ele está numa grade de televisão que precisa respeitar aquele horário. E comparando
com entrevista, igual ela comparou, por exemplo, esse falante teria um tempo maior, porque não tem toda essa delimitação, é só ele que precisa falar. Tem a pesquisa de Campos, 2012 também, que ela analisou a fala de um radialista, não é um telejornalista, mas mesmo assim é um profissional que utiliza a voz de forma semelhante com o telejornalista. Ela comparou a fala coloquial, ou seja, uma situação não profissional, e a fala profissional, quando ele falava enquanto estava trabalhando. E ela encontrou uma maior taxa de locução, uma média em torno de 5 VVs por segundo. Ela pediu também para esse radialista imitar diversas situações, uma manchete, uma narração de futebol, a própria fala coloquial e a fala profissional. E ela observou que a principal estratégia que ele utilizou foi variar a taxa de elocução. Tem também o experimento de Marran e Barbosa, 2018, que indicaram maiores medianas de F0. Eles acreditam, né, descobriram que essas maiores medianas é uma característica desse estilo de fala, né, dos telejornalistas. E essa última pesquisa de Barbosa, Madureira e Marran, que eles compararam estilos profissionais, o telejornalista e o político, e estilos não profissionais, uma narrativa e uma leitura, e encontraram maiores valores na média de todos os parâmetros relacionados à variabilidade da F0, como, por exemplo, o desvio padrão. Então, para responder a nossa pergunta de pesquisa, né, que seria, será que um tema de uma notícia vai influenciar a prosódia do telejornalista? A gente elencou 3 objetivos principais para nossa pesquisa. O primeiro é comparar as alterações nesses parâmetros na fala dos telejornalistas, nas notícias negativas e nas notícias positivas. O segundo foi verificar se o tema foi o responsável pelas eventuais mudanças. E o terceiro é investigar se o sexo do jornalista foi um fator de diferenciação. Então, investigar um pouco as diferenças entre os jornalistas homens e jornalistas mulheres. E a gente deteve a nossa análise em 3 principais parâmetros: a F0, né, a frequência fundamental, a taxa de locução e a duração silábica. Então, a gente estabeleceu 2 hipóteses no início da nossa pesquisa. A primeira delas é de que as notícias mais graves, elas tenderiam a ter um valor de frequência fundamental mais baixos e uma taxa de locução mais alta que as positivas. Essa nossa hipótese se deu porque um valor de F0 baixo está relacionado a uma voz mais grave. Então, diante de uma notícia mais negativa, a tendência seria de que esse falante falasse de forma mais grave por conta daquilo que ele vai falar. E a taxa de locução alta estaria mais relacionada ao sentido da urgência daquela notícia que ele tem que dar. Então, a nossa hipótese seria de que ele falaria mais rápido por causa dessa notícia. E a segunda hipótese diz respeito sobre a duração silábica, que a gente pensou que nas notícias positivas seria maior, porém mais variável, porque não tem o caráter de urgência, mas precisa manter o interesse de quem está assistindo. E a duração silábica poderia ser um parâmetro para realizar isso. E a nossa metodologia, a gente montou um corpus de 12 jornalistas, 6 homens e 6 mulheres. E a gente separou 2 trechos de notícia para cada um deles, uma notícia positiva e uma notícia negativa. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que a gente está querendo dizer com uma notícia negativa e uma notícia positiva. Se vocês não escutarem, me avisem, por favor. A Vale confirmou agora há pouco o rompimento de uma barragem na mina Feijão, em Brumadinho. Agora há pouco mesmo, às 1h20 da tarde, o Corpo de Bombeiros confirmou esse rompimento e aí se mobilizou junto com a Defesa Civil. Há pouco mais de 5 meses para as eleições deste ano, é hora da gente saber que Brasil você quer para o futuro. A primeira mensagem de hoje é do Tiago, de Carapebus, Rio de Janeiro. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 1.180 óbitos por Covid-19 no Brasil, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Com isso, o número total de vítimas subiu para 55.054. É como se desde o desastre de Brumadinho, em 25 de janeiro do ano passado, o Brasil tivesse
um desastre igual se repetindo a cada 2 dias e meio. O ex-presidente José Sarney completou hoje 90 anos. Ele está em isolamento social, em casa, em Brasília, com a mulher, Marli. Os filhos e amigos, cada um em sua casa, conversaram com o ex-presidente por videochamada. A comemoração pela internet durou 1h30 e o aniversariante agradeceu o carinho virtual. Então, vocês puderam ver que a nossa ideia de uma notícia negativa está muito mais relacionada a tragédias, né, a acontecimentos muito graves, e a noção de positiva são notícias mais corriqueiras, assim, do dia a dia mesmo. E a gente baixou o áudio do YouTube pela extensão ou downloader para poder fazer a análise, e aqui no PRAAT, né, o software de análise acústica, a gente fez as segmentações das unidades VV, né, de vogal a vogal, em caracteres ASCII. E a gente marcou as pausas e os chunks, perdão. Eu vou mostrar aqui na primeira camada, são as unidades VV, né, que de vogal a vogal, aquilo que a pessoa falou. Aqui na segunda camada, são as pausas silenciosas. E aqui nessa terceira camada são o que a gente chama de chunks, que são os trechos de fala, né, que compreende do fim de uma pausa até o fim de outra. Então, aqui terminou uma pausa e logo já começou outra. E a gente extraiu os parâmetros pelo script Prose the Script Extractor e fizemos análise estatística pelo software R. Como teste estatístico, a gente utilizou a análise de variância, a ANOVA, ou equivalente não paramétrico, de Sherrill-Rayher, quando foi necessário. E atribuímos 2 fatores, a valência, que é o tema da notícia, e o sexo do jornalista. E colocamos o nível de significância de 5%. E aqui, como resultado mais relevante, eu trouxe o parâmetro de F0 máximo, que ele foi significativo para o fator da valência, né? Então, na valência negativa, a gente teve uma média de 204 Hz e 238 na valência positiva, que teve uma variação de 34 Hz. Se a gente olha esse gráfico, por exemplo, dá para ver que tem uma diferença, mas não é tão expressiva, né, assim, visualmente. Mas é importante a gente destacar esse resultado, porque 34 Hz é uma diferença, né, uma diferença de 34 Hz é muito perceptível pelos nossos ouvidos, né? Então, a gente conseguiria perceber, né, com os nossos ouvidos, a diferença entre a valência negativa e a valência positiva. E a gente também fez uma análise individual dos sujeitos olhando os gráficos. Então, a gente pegou os gráficos de todos os sujeitos para esse parâmetro da F0 máximo e olhamos quais que faziam as distinções maiores, né, mais relevantes. E a gente chegou em 3 sujeitos, 3 mulheres, a Ana Paula, a Carla e a Mona Lisa. Se a gente olhar, por exemplo, a Carla, fez uma distinção muito grande aqui. Aqui esse é o gráfico da valência positiva, e esse é o gráfico da valência negativa. Então, é muito interessante essa diferença que ela fez, né? As outras também fizeram, mas em menor escala, né? E é um resultado interessante, porque isso parece indicar uma posição de seriedade diante de uma notícia grave. É como se, quando elas fossem falar na valência negativa, elas contessem um pouco, né? Como se fosse uma espécie de empatia diante daquilo que elas estão falando. Agora, quanto à taxa de locução, ela não foi significativa para nenhum dos 2 fatores, mas a gente também destacou resultados individuais, igual eu fiz no parâmetro anterior, só que dessa vez foram 3 homens, o Bonner, Celso e Roberto. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o Roberto, ele fez uma distinção muito grande na positiva, na mudança da negativa para positiva, né? Isso indica que esses 3, eles falaram mais rápido nas notícias positivas. E claro que em menor escala nos outros 2 e em maior escala no Roberto. Já no parâmetro da duração silábica, o fator sexo foi negativo, não o fator valência. E as mulheres tiveram 202 milissegundos e os homens 195. Uma diferença um pouco tímida, né, de 7 milissegundos, mas ainda é perceptível pelos nossos ouvidos. E aqui, como conclusão, a gente traz que o tema influencia, sim, em alguns parâmetros, mas não de uma forma geral e significativa. Porque para fazer essa generalização, a gente precisa levar em conta muitos aspectos individuais,
próprios da fisiologia mesmo, né? Então, a gente destaca também que o nosso corpus, né, é de 12 falantes, então é muito difícil a gente estabelecer generalizações. Mas o que a gente conseguiu de resultado foi bastante interessante, principalmente naquele da F0 máximo, né? Principalmente naquelas falantes mulheres, porque foi um resultado bem legal. E quanto às nossas hipóteses, a primeira, a gente confirmou a questão de uma F0 mais baixa na valência negativa, mas descartou a outra parte que dizia respeito da taxa de elocução, que não foi relevante na estatística, né? Já a segunda hipótese, que dizia respeito sobre a duração da sílaba, né? Ela pode ser descartada porque ela não foi significativa para o fator valência, que é o que a gente tinha considerado. Ela foi significativa para o fator do sexo. E aqui estão as minhas referências, e eu agradeço a oportunidade de poder apresentar o meu trabalho, os meus resultados. Estou aberto aí aos comentários, críticas e sugestões. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Muito boa apresentação. Então, a gente pode começar agora as discussões, perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Rafael, pode ou escrever aqui ou mesmo falar. E aí, se for escrito, eu passo para ele. Mas era justamente sobre essa segunda hipótese que você tinha levantado, que eu achei bem interessante. Eu não tinha visto resposta para ela no resumo, mas você acabou comentando na apresentação sobre a duração silábica. Se você observaria, talvez, uma maior ou menor duração silábica em função da valência, né? E é interessante que, tanto para a taxa de elocução quanto para a duração silábica, isso não houve diferença estatística. E você tem alguma ideia, sei lá, uma hipótese sobre essa hipótese do porquê que vocês não observaram essa diferença? Sinceramente, eu não tenho, Júlio. Eu acho que depende muito também do contexto, né, de cada fala, né? Mas eu acho que eu não teria nada para propor. Tá bem. Só sobre a forma de reportar os dados mesmo, eu recomendaria, sei lá, talvez você fosse apresentar isso depois num artigo ou, não sei, apresentar os resultados em semitons, porque acaba sendo mais didático para a gente entender sobre a variação de F0. Linguisticamente faz muito mais sentido ver esses valores em semitons do que em hertz mesmo. Mas, bom, era só isso mesmo que eu tinha para falar. Muito parabéns pelo trabalho. A gente tem algumas perguntas aqui. Olha, tem o Gabriel, tem a Lívia e o Gustavo. Eu vou começar pela ordem que está sendo apresentada aqui. Então, Gabriel, você quer fazer alguma pergunta? Primeiro eu gostaria de parabenizar, né? Eu já conheço o trabalho, mas é bem interessante mesmo. Eu fiquei pensando, na verdade, que foi uma coisa que não me veio em mente. Eu não me lembro, na verdade, se eu perguntei numa outra apresentação, mas de quando que são os dados coletados. E eu fiquei pensando agora com esse áudio que você tocou, né, do Covid em si. Eu fiquei pensando porque da forma que eu, no meu trabalho, trabalhando com o Bonner, tipo, eu codifiquei, eu fui fazendo muito pelo tópico, assim, sabe? Eu acabei separando até demais, fazendo tópicos demais, tive que juntar alguns. Mas uma coisa que, tipo, que eu percebi é que alguns tópicos específicos parece que tem um comportamento especial, assim, sabe, no jornal. E eu imagino que o de Covid talvez poderia ser um desses, sabe, que não necessariamente é o prototípico de notícia, apesar da gente ter o tema em si como um protótipo de coisa negativa, né, tipo, raramente tem alguma notícia feliz a respeito de Covid, né, alguma coisa do tipo. Mas eu fico pensando tipo, talvez esse tipo de dado não teria um impacto diferenciado, assim, no que você observou, sabe? Obrigado, Gabriel. Eu não tive, assim, muito... eu não coloquei um limite, assim, para a data da coleta dos dados. Então, eu fui selecionando à medida que eu fui encontrando mesmo. Então, não tem muito limite, não. Mas realmente faz muito sentido essa observação que você fez da seleção, né, do tópico da Covid, né, porque acaba se tornando um pouco cotidiano, né.
Mas na época que eu selecionei, né, foi no início do ano passado, a gente ainda estava começando a pandemia, então uma notícia de 50 mil mortes era uma coisa muito, muito grave, né? Hoje a gente pensa, nossa, que coisa, né? Mas realmente faz muito sentido essa sua observação, mas eu não sei se teria um impacto muito relevante nos resultados. O que eu pensei principalmente, assim, falando isso, foi na questão principalmente talvez uma questão rítmica ou de velocidade mesmo, porque eu tenho a sensação, eu me lembro, assim, na minha cabeça, de, por exemplo, o Bonner, e daí você tinha associado, por exemplo, a velocidade mais alta com a sensação de urgência e relacionado com as notícias negativas, e eu tenho a sensação, assim, de ouvir o Bonner falando, tipo, bem devagar, sabe, cadenciado, fala, tipo, alguma coisa do tipo 100 mil mortes. É isso que não sei o que, bababá, sabe? Então, por isso que eu fiquei pensando, talvez isso tenha enviesado um pouco para esse lado, sabe? Talvez observando um outro conjunto de dados, não sei, mas é só nesse sentido que eu comentei, sabe? Mas é isso, parabéns, e gostei do comentário do Júlio sobre os semitons, é uma coisa que eu vou considerar também para o meu trabalho. Obrigado. Obrigado. Faz muito sentido isso, que é por isso que a gente fala que não, tem uma dificuldade de generalizar esses resultados, porque tem muita questão de estilo também, né? Depende muito da formação que esse jornalista teve, né? Cada um tem um jeito de falar, depende da emissora também, né? Às vezes tem algum tipo de protocolo, então por isso que a gente tem que ter esse cuidado para generalizar o dado. Mas muito obrigado, Gabriel. Professora Lívia, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Júlio. Oi, Rafael. Oi para todo mundo. Rafael, parabéns pelo seu trabalho, muito, muito legal mesmo, muito bem montado, né, todo o desenho. Me passaram várias coisas pela cabeça, achei super interessante também esse resultado em relação a F0, né? Eu fiquei curiosa se esse é um resultado geral que você teve, principalmente para as mulheres, né, essa diferença maior para a valência, só para F0 máximo, ou se isso é uma coisa geral, para mínimo, para desvio padrão, se acontecem também, né, nos outros parâmetros de F0. Fiquei pensando também, daí a minha cabeça de sociolinguista, né, se tem algum significado social associado, sabe, assim, por que F0 justamente, não taxa de locução, né, a duração, que é uma coisa muito ligada à performance de gênero. Né? Isso é mais uma curiosidade, mas talvez, assim, pensando que talvez para os homens haja realmente um certo limite ali, né? De até onde dá para ir a oscilação de F0 e que não seria, assim, uma performance adequada, né? Para os homens falarem com um F0 muito alto. E daí, assim, num sentido, acho que você vai continuar com as análises estatísticas, me pareceu que tem, por enquanto você fez, né, as análises, o ANOVA e tal, mas acho que vale a pena incluir uma interação também, né, entre gênero, o sexo do falante e a valência da notícia, porque pelo que você mostrou ali, né, taxa de locução para os homens e F0 para as mulheres, me parece que tem uma interação significativa, né, eu acho que valeria a pena testar também. Mas é isso, só sobre o comentário do Pedrinho, eu fiquei super curiosa, gente. Se não for você, Rafael, para alguém que está na sala, tem uma ideia de pesquisa aí, né? Seria super interessante ver, principalmente se F0, que você está associando a gravidade da notícia, se tem uma mudança de F0, a minha previsão seria essa. Ao longo da pandemia, e se de algum modo, talvez a coisa tenha ficado menos grave ao longo do tempo, tenha havido algum tipo de mudança nesse sentido. Se você não fizer, eu vou colocar o Pedrinho para fazer, tá? É isso, parabéns. Obrigado, professora. Em relação ao parâmetro da F0, realmente foi só no F0 máximo, a gente não achou resultado significativo nos outros parâmetros, tanto que eu só trouxe os que mais se destacaram, né? Porque tem vários parâmetros que o script coleta, né? Mas esse realmente foi só o máximo mesmo. Agora, em relação à interação, a gente fez sim o teste estatístico de interação na ANOVA e não teve muita relevância, não. Foi só esses mesmos que eu destaquei, né? A gente achou que teria mais, algumas coisas mais, mas não tivemos. Nós temos 3 minutos para mais uma pergunta. O Gustavo gostaria de fazer uma pergunta.
Só uma última observação, eu fiquei pensando depois nessa questão do que o Pedrinho tinha falado sobre pausas, né? Quando você quer dar uma gravidade na informação. Eu acho bastante interessante no futuro, se você, enfim, quiser se aprofundar né, nessa pesquisa, verificar a duração das pausas silenciosas, porque no jornalismo as pausas silenciosas são utilizadas de forma bastante estilística, né? Gustavo Silveira, estava com um problema. Tá, Gustavo, Oi, gente, vocês estão me escutando? Tá. Sim, Ai, sim. Você quer desculpa, fazer eu sua tava com... pergunta? Eu quero, rapidinho, eu primeiro parabenizar o Rafael, gostei muito do trabalho. Eu queria só fazer um comentário rápido. Na minha pesquisa de mestrado, que eu estou também trabalhando com variáveis prosódicas, eu também encontrei um resultado semelhante em relação à taxa de elocução e gênero, e no mesmo sentido que o Rafael apresentou, os homens falando mais rápido que as mulheres, né? Então, enfim, é só para... Eu queria acrescentar isso, que é interessante, né? Os dois resultados convergirem. Então, é isso. Parabéns, Rafael. Obrigado, Gustavo. Sim, o Plínio está falando aqui que você verificou a taxa de pausa, né? Tá. Mas você mediu a duração das pausas? Talvez você não tenha reportado nesse trabalho, mas a duração da pausa em função da valência? Sim. O script já coleta e a gente jogou na análise estatística também. Tá, legal. Então, acho que muito interessante, e agora a gente pode passar para o próximo trabalho, que é o trabalho da Maria Paula Cordelicchio Orfanelli e Mariana de Carvalho Moreira, intitulado As diferentes ocorrências de T entre o inglês britânico e o inglês norte-americano, um estudo piloto. Bom, gente, boa tarde. Ele já falou, então, né, o título do nosso trabalho. Foi um trabalho final para a disciplina de fonética instrumental, ministrada pelo professor Plínio no segundo semestre de 2020. A gente separou nossa apresentação entre introdução e as motivações que levou a gente a fazer esse trabalho, o embasamento teórico que a gente utilizou para fazer nossa investigação, a metodologia, os resultados que a gente obteve e o que a gente concluiu a partir desses resultados. Esse trabalho a gente fez a partir de uma curiosidade que a gente tinha a partir da percepção que os falantes de inglês tinham a respeito do inglês britânico e do inglês norte-americano, que é uma coisa que gera muitos memes, muitos vídeos comparativos das pronúncias na internet e tudo mais. E a partir disso a gente resolveu focar na pronúncia do T em certas posições da palavra, porque esse senso comum dos falantes, eles entendem como se os britânicos engolissem a letra T em determinados contextos fônicos, como a gente pode ver nesse meme aí do lado. A partir disso, nosso objetivo foi analisar se esse T engolido pelos britânicos é realmente uma característica do inglês britânico a partir da frequência dele e de outras formas de pronúncia em diversos contextos fônicos, tanto no inglês britânico como no inglês norte-americano. Bom, segundo Gomes, 2009, as pronúncias do T, tanto no inglês norte-americano quanto no britânico, pode variar de 4 formas diferentes. Então, pode ocorrer um tap alveolar na posição intervocálica, com a primeira vogal tônica. A gente pode ter uma oclusiva alveolar aspirada no início da palavra e da sílaba tônica, ou essa oclusiva pode ser não aspirada em sílabas não tônicas ou em coda. Ou então a oclusiva glotal no final da palavra, que é o que dá origem aos memes, né, que a gente viu que eles engolem o T. Como metodologia, a gente coletou como corpus 4 declamações do poema The Raven, 2 por 2 homens britânicos e 2 por 2 homens norte-americanos.
A nossa motivação para usar esse corpus foi o fato de poder analisar as mesmas palavras por falantes diferentes, por conta da prática oratória que todos eles teriam, e também porque, por ser o mesmo gênero textual, por se tratar de uma declamação, a variação prosódica não seria muito grande, o que não afetaria muito no que a gente queria observar. A gente converteu os áudios desses vídeos para o formato WAV para que a gente pudesse visualizar essas ocorrências a partir do PRAAT no espectrograma de banda larga. A partir dessas observações, a gente fez um tabelamento e rodamos no R para fazer uma análise estatística. A gente definiu como variáveis independentes sujeito, que seria o Henk, o Lee, o Jones e o Neil, que são os 4 declamadores do poema, a nacionalidade de cada um, que seria um britânico e norte-americano, as palavras do poema que a gente selecionou para analisar a ocorrência do T, e o contexto fônico em que essa ocorrência acontecia, que seria entre 2 vogais, em posição final da palavra, e o T seguido de uma vogal e seguido de uma consoante nasal. Como variável dependente, a gente determinou que seria essa ocorrência do T, tendo como níveis, baseado no artigo de Gomes de 2009, a oclusiva alveolar, não fazendo diferença entre aspirada ou não, o TEP alveolar e a oclusiva glotal, que seria a pronúncia mais posterior. Para visualizar no PRAAT esses 3 níveis, a oclusiva alveolar, o TEP e a oclusiva glotal, a gente, para a oclusiva alveolar, por exemplo, como indistinctly, a gente observava essa constrição que tem, seguida do VOT, dessa explosão, como a gente está apontando essa setinha vermelha na parte superior. Para a realização do T como um TEP alveolar, a gente observava essa queda brusca que o TEP alveolar produz, e também os formantes 2 e 3 das vogais vizinhas desse TEP, como ocorre na palavra visitor. E para a realização com uma oclusiva glotal, a gente observava a distância maior entre as estrias, que seriam essas manchas consideradas verticalmente. Então, quanto maior o afastamento, indicaria que ali estaria ocorrendo uma oclusiva glotal, segundo a imagem que a gente retirou do Corre e outros, 2006. A partir disso que a gente observou no PRAAT, para cada palavra e de acordo com o áudio de cada sujeito, a gente montou uma tabela no Excel com todos os dados que a gente utilizaria para fazer a análise estatística. Bom, como resultado, a gente teve 72 dados para cada dialeto e a gente fez a análise através de regressão logística, né, já que nossos dados são categóricos, com coeficiente de 0,05, e a nossa hipótese alternativa era que existe uma diferença significativa entre as proporções, né? Do T como TEP, como uma oclusiva glotalizada ou como uma oclusiva alveolar em relação aos dialetos norte-americanos e britânicos. Então, aqui, primeiro, em relação à proporção de ocorrência de TEPs, a gente teve uma diferença significativa nos contextos de vogal seguida de nasal e no contexto intervocálico. Então, como a gente pode ver aqui, né, o americano faz bem mais nesses contextos, o britânico nos nossos dados nem chega a fazer, e o final, né, o contexto final não teve diferença estatística entre as duas nacionalidades. Aqui a gente pode ver que o britânico tem um, mas acabou sendo uma ocorrência espúria, assim, que ele emendou com outra palavra. Quando a gente fala, então, de oclusivas alveolares, então, existe uma diferença entre o dialeto britânico e o dialeto americano, no contexto de vogal seguida de nasal, e no contexto de intervocálico, como a gente pode ver, o britânico faz bem mais a oclusiva alveolar, né, do que o americano, porque muitas vezes ele substitui pelo TEP nesses contextos, mas no contexto final não houve uma diferença estatística relevante.
Agora, quando chega nas oclusivas glotais, né, que é o que causa todo o meme, a gente não achou uma diferença estatística relevante, né, o nosso valor de P deu 1. E aí, como a gente pode ver, foram bem poucas ocorrências, né, o americano não fez nenhum, o britânico ocorreu algumas vezes. Isso não quer dizer que a diferença não ocorra na prática, né, então pode ser que os nossos dados sejam poucos, né, por isso que a gente fala, é um estudo piloto, porque a gente tem poucos sujeitos, poucas ocorrências. E a maior diferença, mesmo com poucos dados, foi encontrada, então, na realização do PEP e na realização da oclusiva alveolar. Essas são as nossas referências. E acho que é isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado. Nós vamos passar agora para as perguntas. A gente tem um pouco mais de tempo agora para as perguntas, acho que uns 15 minutos até. Então, só uma pergunta que eu tenho para fazer. Vocês analisaram, todos os sujeitos no trabalho foram locutores do sexo masculino, né? Isso. Uhum. Certo. Tendo em vista essa questão sociocultural da glotalização ou laringalização, eu recomendaria, enfim, se vocês quiserem se aprofundar no tema, a incluir locutores do sexo feminino. A literatura ela atenta muito para essa diferença no que diz respeito ao sexo na realização da glotalização, sobretudo no inglês, né? Tem diversos trabalhos falando sobre isso, então acho que seria algo interessante a ser explorado no futuro. E sobre a questão como vocês analisaram na leitura, né, essas ocorrências, também acho que vale a pena investir mais adiante em outros estilos em que estão menos monitorados, por exemplo, para talvez verificar com mais consistência essa questão se de fato as hipóteses que vocês levantaram se verificam ou não, porque na leitura a gente acaba de uma certa forma se parecendo mais, né? Claro que enfim, existem diferentes formas de se ler um texto, nem todo mundo lê de forma com a mesma expressividade, enfim, mas talvez há uma maior homogeneidade na leitura comparada com outros estilos de fala. Mas muito interessante o trabalho, gostei muito. É muito legal saber que tem gente estudando isso e trabalhando com glotalização. É um tema bem interessante. E agora eu gostaria de abrir para perguntas do público, se alguém tiver alguma pergunta. O Gabriel tem uma pergunta, pode iniciar, Gabriel. Beleza, obrigado. Primeiro, parabéns para as duas, achei bem interessante mesmo. Eu fiquei pensando, uma primeira dúvida que eu tive, uma das minhas colocações tem a ver com isso que o Júlio acabou de falar, sobre essa questão da leitura em si, e eu fiquei pensando, talvez, que vocês até comentaram que, tipo, vocês optaram por essa leitura, por talvez ter menos variação prosódica, mas eu fiquei pensando que talvez por ser uma leitura meio poética, uma declamação, ou com um caráter mais artístico, isso poderia estar sujeito a certas estilizações, assim, por parte dos falantes em si, que poderia, na verdade, agir de uma maneira oposta. Não sei, talvez não tenha acontecido também. Mas, enfim, acho que é uma coisa para considerar, e eu acho que é interessante mesmo essa ideia de talvez fazer com outros tipos de leitura, ou justamente outras tarefas, né, pegando uma fala mais, talvez, algo mais próximo da fala cotidiana, assim, né. Mas uma coisa que eu fiquei com dúvida, uma dúvida prática, foi se vocês mesmos que coletaram as gravações, vocês pegaram essas gravações prontas e tal. Isso eu não sei se eu deixei passar, mas não ficou claro na minha cabeça. E também quando foi, qual se foi, tipo, gravado em estúdio, ou se foi gravado, sei lá, num ambiente mais informal. Então, as limitações do nosso corpus acho que vem justamente disso, né? Como a gente já estava em pandemia e também, como a gente tentou trabalhar com duas variedades do inglês, né? A gente não... Assim, ia ser difícil achar falantes, né? Para a gente montar um experimento de fato. Vamos chamar pessoas para gravar. Então, a gente tentou trabalhar com dados que estavam disponíveis da internet. Então,
foram vídeos no YouTube, então a gente tentou delimitar as variáveis, assim, né? Então, a gente conseguiu achar, né, 2 homens de cada, mulheres também foi porque ia ser difícil achar 2 de cada nacionalidade, e aí todo mundo ali, eles são ou autores de livros, atores, pessoas que estão acostumadas a falar em público, a declamar, o mesmo poema, porque é uma obra muito conhecida do inglês, né, o Edgar Allan Poe. Então, todas essas questões foram delimitando, assim, para a gente ter um corpus que, de fato, estivesse disponível ali na internet para a gente usar no trabalho. Então, a gente baixou do YouTube mesmo. Ah, entendi. Não, faz sentido. E pelas suas observações, eu imagino que vocês tenham feito esse trabalho mesmo de tentar pegar gravações mais ou menos equivalentes, né? Que às vezes é meio difícil até descrever objetivamente, mas é um trabalho que a gente consegue fazer ouvindo, né? Legal. Que legal, né? Que dá para fazer pesquisa com fonética mesmo em meio a uma pandemia. Existem essas possibilidades de recorrer ao YouTube, buscar. Então, parabéns por isso. É muito, muito legal essa. Enfim, não dá para parar de se fazer pesquisa, né? Então, a gente tem sempre que encontrar esses meios. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Acho que eu tenho uma curiosidade, assim, que as dúvidas que eu tive, o Júlio e o Pedrinho já colocaram. Mas vocês falaram que vocês acabaram juntando, né, as duas oclusivas alveolares, a aspirada e não aspirada. Mas, assim, qualitativamente, vocês perceberam alguma diferença? Que talvez essa possa ser uma diferença, né? Tanto entre inglês britânico e americano, ou por conta de contexto mesmo, né? Fonético. Vocês chegaram a perceber, assim, alguma mais aspiração? Por exemplo, acho que só pelo estereótipo, talvez a gente esperaria mais aspiração no inglês britânico, ou uma aspiração um pouco mais saliente, né? Mas eu não sei, eu nunca trabalhei com esse segmento, então fiquei curiosa. Bom, não sei se a Mari quer falar, né, que eu respondi a outra. Mas, assim, no início, a gente ia diferenciar a aspirada da não aspirada, porque também é outro estereótipo, né, do inglês britânico. Mas até acho que pela limitação do nosso corpus não ser algo gravado em laboratório, assim, tipo do YouTube, a gente começou a ver que a gente não ia ter uma confiabilidade muito boa para falar é aspirado ou não é aspirado. Então, por isso que a gente uniu numa variável só. Entendi. Eu acho o Plínio, acho que vai saber falar maior, mas acho que teria que ser VOT daí, né? Qual que é a medida para o Júlio? Você sabe, para medir a aspiração? Mas eu acho que eu lembro das aulas do Plínio é o VOT. A duração do ruído. Uhum. E, sobretudo, a duração, quanto que dura o ruído, né? Aquela fase do ruído que sucede o período de silêncio. Acho que seria Só que, de fato, como ela está falando, dado, enfim, a falta de tratamento acústico, seria, enfim, talvez problemático precisa de muito fazer silêncio, essa... né? Sim, vai depender da qualidade das gravações e tudo. Mas de um modo geral, assim, quando vocês falaram da parada glotal, eu falei, não, isso vai aparecer só se for de farro, sabe? Só se for uma coisa, uma leitura meio paródica, porque é muito estigmatizado no inglês britânico. É muito estigmatizado, sabe? Eu não esperaria acontecer em leitura de poema mesmo, né? Mas acho que seria interessante. O Pedrinho já fez essas sugestões, né? De talvez, e o Júlio também, né? Outro corpus, uma fala. Eu sei que é difícil daí controlar o conteúdo, né? Porque pode ser muito diferente se for uma fala mais espontânea. Mas é legal. Na verdade, eu até ficaria curiosa, porque vocês tiveram lá uma ou duas ocorrências, né? Eu acho que isso chama mais atenção. Nossa, pareceu uma. Vocês lembram que palavra que foi? Faz um tempo, assim, a gente teve que resgatar esse trabalho, então acho que lembrar qual foi. Tem que olhar lá de novo no prático. Mas é inesperado mesmo. Mas bem legal, meninas. Uma coisa que eu fiquei pensando, que talvez também seja interessante, é de olhar, talvez num trabalho futuro, alguma coisa assim, também é olhar qual região, né? Tipo, o pessoal porque também tem muita variação regional nos dois países, né? Então pode ser que
tem uma diferença, tudo bem, nos Estados Unidos imagino que não vai fazer tanta diferença assim, mas talvez sei lá, no Reino Unido, no geral, faça bastante diferença, né? Mas uma coisa que eu achei bem interessante sobre isso, e parecido com o comentário que o Júlio fez, né, dessa questão de conseguir fazer pesquisa com dados pré-gravados, né, o que eu acho, eu sou 100% a favor, porque tem tanta coisa gravada já, né? Mas eu acho que um aspecto interessante do trabalho de vocês é que vocês conseguiram, tipo, achar o mesmo texto gravado, né? Tipo, que não é uma coisa necessariamente tão comum, né? A gente tem muito dado, mas de coisas distintas sendo ditas, né? Não necessariamente dos mesmos textos, né? E é uma coisa interessante, né? Você consegue comparar, talvez, de uma maneira um pouco mais aprofundada, né? De uma maneira mais detalhada, talvez. Mas é isso. Eu acho que, assim, dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer, né? Mas se você vai mexer com o gênero de poema, se popularizou muito, né? Você declamar poesia no YouTube. Então, aqueles que são muito famosos, assim, aqueles autores, né, do cânone, acho que você consegue achar muita gente declamando no YouTube. Acho que outros gêneros são menos estáveis, mas esses, assim, muito do cânone é mais fácil, tá? É bem interessante, nunca tinha pensado nisso e faz sentido mesmo, legal. Acho que podemos passar então. Então, agora vai ser a apresentação da Daniele Baltieri, ou Baltieri, não sei a pronúncia, Bento, e o título do trabalho dela é Avaliações Linguísticas sobre os dialetos piracicabano e caipira. Daniele, você pode compartilhar a apresentação? Então, olá, meu nome é Daniele, é Baltieri, eu falo Baltieri. Bom, eu estou no meu último semestre... Estou no meu último semestre de Linguística e eu vou apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica com o apoio do PIBIC e CNPq, que também corresponde ao meu trabalho de conclusão de curso a ser finalizado esse semestre, sob orientação da professora Lívia Oshiro. A pesquisa é sobre as avaliações linguísticas de residentes em Piracicaba sobre os dialetos piracicabano e caipira. Piracicaba é um município do estado de São Paulo, localizado a mais ou menos a 2 horas da capital, com uma população estimada de aproximadamente 410 mil habitantes, e é bastante urbanizada, com apenas 2% da população residente na zona rural. A cidade possui um IDHM alto, de 0,785. Piracicaba é comumente considerada como prototípica do falar caipira. Com certeza, alguns de vocês já ouviram falar no caipiracicabano, uma junção de caipira e piracicabano. A cidade foi objeto de diversas reportagens e tem até um dicionário para o dialeto, Arco Tarco Verva, as delícias do refinado dialeto caipiracicabano. E o dialeto caipira foi tombado como patrimônio material da cidade em 2016. Esses aspectos evidenciam um senso comum de que em Piracicaba se fala caipira. Bom, não podemos falar sobre o caipira sem citar Amadeu Amaral. Seu livro, O Dialeto Caipira, representa um grande marco nos estudos dialetológicos. Nele, Amaral descreve diversas características do dialeto do interior de São Paulo. Podemos citar o uso retroflexo de R, também chamado de R caipira, como em carta e arara, ou mesmo mudanças morfológicas, como trabalhemos para trabalhamos. Amaral também evidencia que sempre existiu uma avaliação negativa sobre esse dialeto. Há outros trabalhos sobre Piracicaba. Rodrigues estudou a produção linguística de moradores de bairros rurais da cidade, Leme analisou a produção da comunidade tiroleso-trentina de Piracicaba, e a pesquisa de iniciação científica de Morelli olhou para a produção na região urbana da cidade. Eu aproveito para agradecer a pesquisadora Rafaela Morelli por ter cedido acesso aos seus dados, que foram ponto de partida para essa pesquisa. Bom, esses trabalhos analisaram a produção linguística de Piracicaba, mas ainda que a cidade seja mencionada frequentemente como exemplo prototípico do dialeto, pouco sabemos sobre como os próprios piracicabanos avaliam sua variedade de fala. Com base na sociolinguística variacionista, Freytag e colegas apontam que podemos analisar as atitudes de falantes sobre a língua de uma forma mais direta, perguntando aos falantes o que eles pensam sobre determinado fato da língua. Oshiro define o termo avaliação como discurso consciente metalinguístico de falantes sobre variantes linguísticas.
Sobre a importância do campo, Weinreich, Labov e Herzog sinalizam que a investigação desses correlatos subjetivos aprofunda nosso entendimento dos modos como a categorização discreta é imposta ao processo contínuo de mudança. Oshiro ressalta que análises de avaliação permitem que o pesquisador se distancie de suas próprias expectativas iniciais, o que pode auxiliá-lo na compreensão de processos de variação e mudança em andamento. Há diversos estudos sobre o interior de São Paulo. Alguns deles também analisaram as avaliações linguísticas. Piscinato estudou a produção e avaliação sobre o caipira em Sales Oliveira, cidade próxima a Ribeirão Preto. De maneira geral, a autora observou que a maioria dos participantes se considera caipira e que o termo caipira tem uma ligação com ser morador da zona rural ou do interior de São Paulo como um todo. Há uma visão negativa do caipira, geralmente associada à ignorância. Alguns de seus participantes associaram o falar caipira a Piracicaba. Plaza observou aspectos similares. Além da produção linguística, Plaza analisou também as avaliações de itatibenses. Caipira também foi atribuída à fala de pessoas rurais e interioranas e recebeu avaliações negativas. Seus participantes também atribuíram o sotaque caipira a Piracicaba. No entanto, diferente de Piscinato, Plaza observou que seus participantes não atribuem caipira a Itatiba, discorrendo que a cidade é bastante urbanizada e próxima a grandes cidades, como Campinas e São Paulo. Souza realizou uma pesquisa de avaliação com universitários de Campinas. A autora observou que caipira foi usado para caracterizar o estado de São Paulo e Piracicaba foi bastante mencionada pelos participantes. Desse modo, a fim de expandir os estudos sobre a comunidade de fala piracicabana e para coletar avaliações de residentes no município, realizamos 60 entrevistas com nativos e não nativos de Piracicaba. As entrevistas foram estratificadas em gênero, faixa etária e região de residência e foram realizadas de forma remota durante a pandemia de Covid-19, por meio de chamadas de vídeo. O roteiro de entrevistas contou com 27 perguntas abertas, abrangendo perguntas de avaliação sobre a cidade e sobre o dialeto. Por exemplo, eu destaco as perguntas 14, como você acha que o piracicabano fala? E 17, o que é caipira, o que é falar caipira? No canto inferior direito, vemos as últimas perguntas das entrevistas. Nelas era perguntada a opinião dos participantes sobre 6 variantes, comumente consideradas variantes caipiras. O R retroflexo em coda, em porta, e ataque em Camaro amarelo, potassismo, troca de L por R, em bicicleta e desculpe, uso oclusivo de D em de manhã e T em de noite, e verbo ponhar. As gravações foram transcritas pelo software Elan e eu agradeço a Iris, a Gabriela e a Lumena, bolsista SAI da Lívia, que realizaram as transcrições. Muito obrigada, gente. E as respostas dos participantes foram sistematizadas em planilhas para serem analisadas qualitativa e quantitativamente. A análise quantitativa se deu pela linguagem de programação R, por meio de análises estatísticas de teste de Q quadrado. Indo para os resultados, observamos que um tema recorrente nas entrevistas foi uma certa identidade piracicabana e uma ressignificação do caipira. Tadeu S., um homem de segunda faixa etária, morador do centro, é um dos que mais fala sobre essa identidade. Quando questionado sobre as diferenças entre Piracicaba e as cidades vizinhas, Tadeu aponta que a cidade... Sim, tem uma aura, uma identidade própria muito forte. Essa questão do caipira, né, vamos dizer assim, que é um orgulho da cidade, é uma identidade. E um trecho da entrevista com Gilson A., um homem entre 18 e 34 anos, residente da Zona Sul, mostra uma ressignificação do caipira. Está no DNA do caipira, esse cabano, né? As pessoas hoje em dia podem ver isso de uma forma pejorativa. Mas é de onde a gente é, a nossa cultura aqui é da terra. Tem por que o pessoal negar essa raiz? Por meio da análise das entrevistas, notamos que o caipira faz parte da identidade piracicabana, mas não é qualquer caipira. É o bom caipira, e eu coloco bom entre aspas. É caipira de uma forma positiva, não caipira ignorante, sem estudo.
Quando questionados se consideram os piracicabanos caipiras, 38 participantes disseram que sim e apenas 15 disseram que não. Nessa figura, temos as justificativas para essas respostas. A soma não é 38, pois alguns participantes citaram mais de um aspecto para justificar e outros não deram justificativas. Sotaque foi a característica mais citada para caracterizar o piracicabano como caipira. Outros dois aspectos também citados foram identidade e fama. Os participantes evidenciaram que está na identidade de Piracicaba ser caipira e que a cidade é reconhecida por isso, essa é sua fama. Então, seus residentes são caipiras, sim. 6 pessoas apontaram para um aspecto regional, por ser uma cidade do interior e o interior paulista ser considerado caipira. 5 pessoas falaram a respeito do comportamento do piracicabano, que seria similar ao comportamento caipira, um comportamento distinto de São Paulo capital, por exemplo. Em Piracicaba, as pessoas seriam mais tranquilas e amigáveis. A pouca escolaridade também foi mencionada para essa classificação. Perguntamos aos participantes o que é caipira. Nas respostas, 13 participantes falaram que caipira é aquele que fala caipira, e 56 citaram outras características, como localidade, comportamento, um modo de vida menos agitado, a vestimenta e outros aspectos. Para a maioria dos entrevistados, caipira vai além de sotaque. Eu apresento 2 trechos como exemplos de respostas para o que seria um falar caipira. O primeiro é de Gilda F., uma mulher entre 18 e 34 anos da Zona Oeste. Quem não tem muito estudo, né? E eu sou caipira, mas eu tenho estudo. Mas, assim, que é simples o jeito de falar, de não fala aquelas palavras certinho, mas... E ela complementa dizendo que as gírias, porque as pessoas vieram do sítio. E agora vocês vão ouvir a Magda R., também mulher, entre 35 e 59 anos, da zona leste da cidade. Acho que ela caipira não tem vergonha da nossa origem, né? Da nossa origem simples, do povo que ficava na beira do rio, que cortava cana. Notamos na fala de Gilda uma menção ao modo de falar e também ao estudo e ao local de residência. Para Magda, o falar caipira está atrelado a ser quem você é, sem ter vergonha, e também a menção ao comportamento. Interessante como em ambos relatos, o falar caipira vem associado a outras características que não linguísticas. Para o falar piracicabano, observamos nas respostas algo diferente. Diversas perguntas do roteiro aludem ao modo de falar piracicabano, e notamos como os participantes citam aspectos linguísticos específicos. No trecho a seguir, Laís, uma mulher de primeira faixa etária, residente da Zona Norte, cita o R caipira e a pronúncia de T. Esse R é puxado, mas é algumas palavras muito específicas, assim. Então, mesmo quem não puxa, às vezes, o próprio verde acaba fazendo esse puxar. Às vezes, um ênfase no T, né? Então, leite, alguma coisa assim. E Arthur, um homem de segunda faixa etária, morador da região leste da cidade, que trabalhou por muitos anos como dublador, é bem mais específico, nomeando o R retroflexo, a concordância verbal e a queda de D depois de nasal. Assim, eu falei para você, o R retroflexo, né? A concordância verbal que não existe, nós fomos, nós ia, o S e o S, né? O S, não fala nós fomos falando, você tirou do, você fala falando. Agora vamos comparar 2 nuvens de palavras. A nuvem da esquerda corresponde aos termos metalinguísticos usados para classificar o falar piracicabano e a direita o falar caipira. Embora similares em alguns aspectos, como menções ao R puxado e ao sotaque, as diferenças chamam a atenção. Para classificar o falar piracicabano, são mais recorrentes características linguísticas, como R, puxado, arrastado e rápido. Para o falar caipira, o termo mais presente é simples, e pelos contextos das respostas, podemos associar simples a um estilo de vida mais calmo, sem muitos bens materiais
de pessoas menos favorecidas socioeconomicamente e com menor monitoramento à fala. Também é mencionado um falar errado, geralmente associado a quem não tem estudo, quem não se porta com falar e também como característica interiorana. Como mencionado anteriormente, algumas variantes linguísticas estavam em foco: R encoda e ataque, rotacismo, TD oclusivas e uso do verbo ponhar. No decorrer das entrevistas, os participantes citaram diversos exemplos que foram classificados conforme essas variantes. Nessa figura, vemos que 133 exemplos foram com R retroflexo em coda, seguindo de R retroflexo em ataque. Com um número menor de menções, temos rotacismo e TD oclusivas e apenas 2 menções ao verbo ponhar. O enfoque das entrevistas era falar piracicabano e caipira. Vemos, então, que as avaliações linguísticas desses dialetos está principalmente no uso de R. Nas análises, também foi possível perceber diferenças de avaliação quanto às características sociodemográficas dos participantes. Quanto à idade, de modo geral, embora haja uma certa homogeneidade na avaliação, notamos algumas diferenças entre a primeira e a terceira faixa quanto à menção das variantes mencionadas. O padrão é o mesmo já visto, todas as faixas citam mais R em coda e ataque. Contudo, a primeira faixa quase não cita exemplos com rotacismo. Aqui na primeira faixa é esse laranja mais clarinho. E cita principalmente o R em coda, que é essa faixa aqui. A terceira faixa etária, que é a cor mais escura, ela apresenta proporções similares nos exemplos entre R em coda, R em ataque e rotacismo. Morelli observou uma possível mudança em progresso para a variante rotacismo e R retroflexo em ataque, e seus poucos dados de realização de rotacismo são da terceira faixa etária. O uso de R retroflexo em coda foi observado por Morelli nas 3 faixas. 33 dos nossos participantes são nascidos em Piracicaba e 27 não são. A média de tempo de vida na cidade entre todos os participantes é de 85%. Notamos que, de modo geral, o corpus é composto por pessoas que passaram boa parte de suas vidas em Piracicaba, e a maioria dos não nativos se considera piracicabano e afirmam, inclusive, serem reconhecidos como residentes da cidade. Há uma relativa homogeneidade na avaliação entre piracicabanos e não piracicabanos. Ambos grupos dão respostas similares na maioria das perguntas, e o padrão dos exemplos é o mesmo já observado. No entanto, há diferenças nas respostas para as perguntas: você acha que você é caipira e você se identifica com o modo de falar caipira? Vemos pela figura da esquerda que os participantes piracicabanos, nesse caso o laranja mais escuro, eles, de modo geral, se consideram caipira, mas não há consenso entre os não nascidos em Piracicaba. E na figura da direita, observamos que as poucas pessoas que disseram não se identificar com falar caipira são os não piracicabanos. Podemos dizer que os não nascidos em Piracicaba, mesmo se considerando piracicabanos e sendo reconhecidos como tal, não se identificam tanto com o caipira quanto os nascidos em Piracicaba. Os resultados, de maneira geral, mostram que há uma identidade piracicabana bastante presente nos discursos dos participantes. E essa identificação enquanto piracicabanos pode atuar na avaliação sobre o que se entende por caipira. Embora exista um evidente senso comum entre o falar piracicabano, para os participantes, esse modo de falar nem sempre é sinônimo de caipira. E, por fim, ressalto que não há consenso nas avaliações sobre esses falares conforme variáveis sociais, e que a avaliação de diferentes grupos sociais evidencia nuances da variação linguística, além de mostrar outras variantes interessantes para serem pesquisadas. Eu agradeço a todas e todos pela atenção e me coloco à disposição para esclarecimentos e considerações. Essas são as referências que eu usei na apresentação. Obrigada. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, muito interessante, muito bem feito. E agora a gente vai partir para as perguntas e para a discussão. Eu achei muito interessante o fato de você ter esse cuidado de tentar verificar o que os próprios falantes do dialeto pensam sobre o dialeto que eles falam, né? Sobre enfim, sobre a variedade de fala que eles
exercem. Acho isso muito interessante no seu trabalho, essa atenção que você deu. E algo que chamou muita atenção é o fato dessa ressignificação do falar caipira, né? E talvez eu fiquei pensando sobre como que, às vezes, a percepção do falante sobre o dialeto dele não necessariamente satisfaz a percepção que outros falantes possam ter sobre aquela variedade. Isso é muito interessante e é importante a gente saber isso, né? De que maneira essa percepção dos falantes satisfaz ou vai ao encontro da percepção que outros sujeitos não falantes daquela variedade têm. Tinha uma pergunta que eu ia fazer, mas você já acabou respondendo na sua apresentação sobre essa menor ocorrência do rotacismo, enfim, nos exemplos que os falantes te deram, e eu ia te perguntar se tinha alguns trabalhos anteriores que tinham apontado isso, e se a gente poderia falar, talvez, de uma mudança em curso, né, nessa faixa etária mais jovem, produzindo menos o rotacismo. E eu achei isso bem interessante que você cita um trabalho que verificou essa menor ocorrência, né? Bom, eu acho que o trabalho é excelente, parabéns. E Rafael Rego gostaria de fazer uma pergunta, eu acredito. Rafael e depois o Gabriel. Eu vou só agradecer, Júlio. Obrigado, viu, pelas considerações. E sim, ela encontra a Morelli, né, ela realizou uma pesquisa de iniciação científica em 2019, e ela estudou rotacismo, ela estudou R em coda, R em ataque e rotacismo, e assim, os dados que ela encontrou de produção, né, de rotacismo são muito, muito poucos, e são todos da terceira faixa etária. Na fala de homens, da terceira faixa etária, de bairros menos afluentes. Então, assim, de fato, assim, é bem pouco, assim. Uhum. Obrigado. Rafael? Sim, oi. Eu acho até um pouco difícil formular, mas só que, assim, eu sou de Marília, que é bem distante da capital e também distante de Campinas, de Piracicaba, e eu, sinceramente, nunca tinha muito ouvido falar dessa ideia do dialeto de Piracicaba, tipo, antes de eu entrar no Unicamp, desse curso de linguística, e o que eu percebo um pouco é que, pelo menos na parte do interior onde eu vivo, aqui um pouco mais pro oeste, a gente não tem muita essa diferença do caipira, essa diferença entre, tipo, o rural e o urbano. Caipira é quase um sinônimo para a pessoa que mora no interior, e a gente tem essa percepção de que talvez quem mora em regiões rurais, em sítio, né, fala diferente, fala com que seria mais carregado, mas só que isso não muda a percepção de que uma pessoa urbana que mora, tipo, na cidade é caipira ou não é. Então, o que eu acho que eu gostaria de perguntar se talvez toda essa análise da língua, da associação que a gente tem, que existe aí nessa região do dialeto de Piracicaba com o dialeto caipira, acaba meio que influenciando nessa diferença de constituição da identidade caipira, tipo, talvez por essa diferença um pouco de ter essa ideia do que seria o dialeto caipira piracicabano ideal, de como isso tem mudado, ou de como isso, às vezes, esse dialeto caipira ainda ocorre em cidades menores ou em cidades maiores, como isso acabou fazendo essa divisão do que seria uma identidade caipira, e se você acha que isso vem, talvez, dessa análise sobre o dialeto meio que ter virado um negócio popular, um negócio de conhecimento geral. Eu não sei se é uma coisa muito comprida, um pouco difícil de... Não sei se eu consegui entender, Rafael. Eu vou tentar te responder. Qualquer coisa você fala não respondeu. E aí eu tento responder. Obrigado pela pergunta, em primeiro lugar. Então, eu acho que eu percebi, assim, em diversas perguntas, assim, diversas respostas que os meus participantes deram, exatamente esse movimento, assim, tipo, eu perguntava, e você acha que o piracicabano é caipira? Ele fala, é a nossa fama, né? É assim que conhecem a gente, é assim que a gente é conhecido. Então, a gente é caipira, sim. Então, eu acho que essa questão da identidade, em diversos momentos, eles falarem que, nas entrevistas que eu fiz, né, os participantes, eles dizerem que é caipira, Piracicaba é caipira, a gente tem essa identidade caipira, essa questão com a roça, com o interior, não sei o quê. Eu acho que isso está muito atrelado a essas outras coisas. Então, a gente tem dialeto, a gente apareceu na Fátima Bernardes, a gente aparece até em outras pesquisas. Então, eu não sabia que, assim, em Marília não existia essa fama de Piracicaba, porque eu sou aqui de Piracicaba, já fui para Campinas, o máximo que eu fui ali
aqui no interior, assim, sei lá, mais ou menos isso mesmo. Então, assim, aqui do que eu conheço, do que eu escuto, assim, é meio que óbvio. Aí eu vou para uma cidade vizinha, aqui é Piracicaba, e até menor do que Piracicaba, mas o que eu escuto lá é que caipira é de Piracicaba, sendo que uma cidade ainda menor, ou seja, talvez mais do interior, menorzinha e tal, ali não é caipira, entendeu? O que é caipira é Piracicaba, né? Então, eu acho que sim, Rafael, eu acho que isso ajuda. Eu estou percebendo isso, assim, de que essas coisas, elas estão atuando, assim, nessa identidade piracicabana, esse senso comum, né? Não sei se foi isso que você perguntou. Sim, foi mais ou menos isso que eu perguntei, sim. Eu também não tinha muita certeza do que eu estava querendo dizer, mas sim, muito obrigado. Tá, valeu. Gabriel, gostaria de fazer uma pergunta. Uhum. Obrigado. Primeiro, parabéns para a Dani, né? Deixa eu tirar essa mãozinha aqui que eu sempre esqueço de tirar. Primeiro, parabéns para a Dani, eu já conheço o trabalho, também já tenho acompanhado, né? E na apresentação me veio uma coisa, assim, na verdade, primeiro eu vou comentar sobre isso que acho que foi o Rafael que comentou agora sobre essa questão das cidades, né? Porque, tipo, o interior paulista, que na verdade é até estranho, sei lá, eu como talvez interiorano, eu acho meio estranho tratar nesses termos de interior e capital, porque o interior é basicamente tudo que não é São Paulo, então tipo, é São Paulo no geral, São Paulo capital que é desviante ali, né? Mas tem bastante diversidade, né? E tanto de modos de falar como de tipo as cidades não são necessariamente parecidas, né? Apesar de serem muitas vezes ter bastante cidade pequena e tal. Mas daí eu pensei nesse exemplo do Rafael e fiquei pensando, tipo, nisso que você comentou, que tem cidades menores do que Piracicaba, que talvez falem de um jeito muito parecido, que vão considerar Piracicaba como caipira, né? E tem outros lugares que talvez sejam, tipo, próximos também e que as pessoas talvez, tipo, tenha um pouco de estereótipo, mas, assim, é muito menor por conta das proximidades que o modo de vida naquela cidade também do interior é parecido com o modo de vida em Piracicaba, né? Então, tipo, tem essa dificuldade de onde que vem essa definição externa, né? Porque isso parece que é uma carga... tem uma carga grande, né, para definir e para a forma com que os próprios piracicabanos vão lidar com esses significados, né? Mas, tipo, um negócio meio difuso, né, e complicado. Mas uma coisa que você mostrou na apresentação e que eu não tinha me tocado muito nas outras vezes que eu vi e que a gente conversou foi essa questão da origem e da raiz de ser piracicabano e quase uma questão talvez meio que de essência que eu achei muito louco agora, porque você falou, porque justamente tem essa diferença da pessoa ter nascido ou não em Piracicaba, né? E isso altera, sei lá, a pessoa pode se considerar piracicabano, mas o fato dela ter nascido ou não vai definir se ela se identifica com o falar piracicabano em si, né? E daí eu acho que isso é um argumento a favor justamente dessa noção de, tipo, desse falar tá associado com uma origem e com essa meio que essa natureza do piracicabano, né? Que é quase que uma questão, tipo, é uma questão meio determinística, né? Tipo, por você nascer em Piracicaba, você fala desse jeito, mas ao mesmo tempo essa noção parece que é meio que atribuída externamente, né? Então tem esse duplo fator que talvez, tipo, de tanto ter sido essa ideia de tanto ter sido disseminada, seja lá como for, ela acabou pegando e modificando a forma com que os próprios piracicabanos se colocam no mundo, né? E a forma com que eles sei lá, posicionam o dialeto deles no mundo e como que se interage com eles, né? Sei lá. Eu achei bem interessante. Eu acho que essa parte talvez seja interessante você olhar. Eu não sei o quanto você se atentou para isso também, que eu sei que você se debruçou bastante nos dados, nessa análise qualitativa e tal, mas sobre essa questão de origem e de raiz e de essência, sabe, que tem no meio, que eu vi também, aparece em alguns dos exemplos que você mostrou, né?
E que, sei lá, para mim agora, que com a sua apresentação de agora, meio que, tipo, clicou, assim, fala, nossa, talvez essa, tipo, essa é o X da questão, assim, sabe? Mas é isso, é um comentário meio longo e maluco, mas espero que sirva para alguma coisa. Obrigado. Sim, obrigado, Catane. Essa questão da essência, do raiz, diversos participantes também falaram nessa coisa do piracicabano nato. Então, seria um piracicabano que tem uma família piracicabana, ou que tem cultura piracicabana, vamos dizer assim. E aí esse seria um piracicabano diferente de um piracicabano, entre aspas, Nutella. Esse termo não apareceu, mas é só para a gente entender, o raiz versus o Nutella ali, né? Mas que seria esse piracicabano que, de repente, os pais não são daqui, porque Piracicaba ela teve um crescimento muito grande nas últimas décadas, né? Então, a maioria dos não piracicabanos que eu tenho é o pessoal mais velho, porque veio muita gente para Piracicaba nas últimas décadas, assim, então Piracicaba cresceu bastante. Então tem bastante gente que tem pais que não são piracicabanos, que tem avós que não são piracicabanos. Então em alguns discursos isso acaba aparecendo, assim, desse piracicabano nato versus esse piracicabano que não tem tanto essa cultura piracicabana, sabe? Porque tem contato com pessoas de outro lugar e tal. Mas muito legal o seu comentário. Obrigada. Da questão da essência, assim, é bem interessante. Sim, então, não, uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, se o pessoal quiser, eu não sei se tem mais mãos levantadas aqui, mas eu vou falando enquanto isso, é dessa questão de, tipo, que eu fiquei pensando agora, a partir de quando será que você precisa ser, tipo, de quando a pessoa começa a ser, tipo, piracicabano raiz, sabe? Tipo, e a partir de quando isso começou a ser uma coisa, né? Tipo, a origem do piracicabano raiz é mesmo, tipo, quando trabalha na roça, tal, é tipo uma coisa que vem, sei lá, 100 anos atrás, ou alguma coisa assim, e daí, tipo, essa seria a origem, sabe, do que seria esse piracicabano, ou esse falar piracicabano, e também talvez fosse interessante olhar para essa chegada de pessoas novas, né? E essa chegada de talvez piracicabanos Nutella, e tipo, o que ocasionou isso, né? E tipo, como que isso afeta esse status na comunidade, né? Como isso afeta as concepções deles mesmo, né? Então, talvez seja interessante você olhar, por exemplo, eu não sei se você, não lembra se você fez isso, mas às vezes essas cidades do interior paulista muitas vezes são influenciadas por, tipo, uma ou outra grande indústria que tem lá, sabe? E às vezes vale a pena você, tipo, pegar e catar essas, sei lá, essas duas indústrias que tem, às vezes a coisa de cana, justamente como mencionaram, e ver, nossa, tipo, e daí você pode, a partir disso, dá para, sei lá, analisar a documentação histórica, você acaba, tipo, encontrando muita coisa, talvez com caráter meio arquivístico, assim, que pode ser interessante para você. Não sei também. Mas legal. é isso. Acho sua pesquisa muito interessante. Eu ainda não fui atrás dessa origem, eu ainda preciso fazer isso, assim, de buscar essa parte mais histórica, assim, de qual talvez tenha sido o momento, sabe? O que é e tal, que veio, que fez, que mudou. Mas eu só queria dizer que não é um discurso, assim, unânime, sabe? Tem alguns participantes até que quando acabou a entrevista, eu me lembro de um que ele ficou, depois que eu acabei a entrevista, ele ficou mais 1 hora conversando comigo, falando que toda vez que se fala de Piracicaba, se fala do caipira, e que a gente precisa olhar para outras coisas, que Piracicaba é muito mais do que isso, essa questão do caipira nem é mais tão presente assim, e ele é um senhorzinho, é um dos meus participantes mais velhos, assim, e ele ficou depois 1 hora, assim, e eu só ouvindo, falando, com certeza, e tal, isso mesmo, tem que estudar outras coisas também, mas ele falando, tipo, que Piracicaba cresceu muito, que essa questão do caipira nem é mais tão presente, que a gente não é ignorante, que a gente tem muitas outras características e qualidades, e ele ficou depois mais 1 hora, assim, conversando comigo. Só para dizer aqui, né, que não é discurso total, né, essa questão de Piracicaba é caipira, nem todos os participantes falaram isso. Né? Legal, muito obrigado pelas perguntas.
Alguém gostaria de fazer alguma observação ou mais uma pergunta? Eu acho que foi tudo. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Foi realmente muito produtivo essa mesa, trabalhos muito interessantes e obrigado a todos por conectarem e estarem aqui hoje.